Olá, sétimo ano, professora Cláudia Fávero, de língua portuguesa. Faremos agora a resolução das atividades sobre o conteúdo visto na aula anterior, que é como identificar a tese de um texto. Vimos que o texto argumentativo, ele apresenta uma tese, né? E vimos também que tese seria o quê? O assunto principal, né? A minha opinião, qual é o tema desse texto. No nosso livro, nós temos O Pequeno Cidadão, escrito por Rosane Queiroz em agosto de 2012. Vamos lê-lo para que possamos então analisar a tese e outros aspectos desse texto. Ela inicia dizendo: esperar sua vez na fila, recolher as fezes do seu cachorro na calçada, atravessar a rua na faixa, dizer com licença, obrigada, desculpe por favor. Tudo isso é parte do conceito de cidadania, um conjunto de atitudes que nos permite viver melhor em sociedade e que precisa desde cedo ser apresentado às crianças. Tenho sentido falta da chamada boa educação, que envolve tanto cidadania como gentileza, respeito e atenção, avalia a psicopedagoga Lia Rosenberg, de São Paulo. Hoje, o foco tem sido mais nos direitos individuais, o que é um grande progresso, mas está faltando enfatizar os deveres, educação no trânsito, na fila e até mesmo na internet completa. A web, aliás, é responsável por boa parte das inúmeras mudanças na educação infantil nas últimas décadas. Antigamente, as crianças recebiam informações parciais sobre o mundo em que viviam, e os pais e a escola reforçavam esse olhar. Atualmente, elas têm acesso a conteúdos diversos desde muito pequenas, o que muda sua percepção e exige uma nova noção de responsabilidade social, comenta Maria Irene Maluf, psicopedagoga especializada em neuroaprendizagem de São Paulo. Tempo de aprender. A formação dos pequenos cidadãos começa no nascimento e vai até os 6 anos. Esse período é a base para todas as aprendizagens humanas. Desde cedo, é indispensável reservar um espaço na educação para transmitir valores como solidariedade e tolerância. Em casa, as crianças aprendem por observação. Elas percebem a interligação entre os papéis de cada pessoa da família e como o bem-estar depende de todos, diz Maria Irene. Essa noção é ampliada na escola, mas se a criança não vivenciou esses princípios com os pais, terá dificuldade em assimilar as mesmas questões em outro ambiente. Na hora de passar esses valores, o exemplo é tudo. Criança faz o que vê o adulto fazer, enfatiza Lia. Se os pais respeitam os sinais de trânsito, por exemplo, ela começa a compreender como as leis são aplicadas no dia a dia. Em família, o caminho é estabelecer uma atmosfera de respeito, carinho e atenção às diferenças. O que gosta de comer, como gosta de fazer a lição, qual o programa favorito e etc. Mas toda atitude tem de ser de verdade, porque a criança capta as nuances do que os pais estão dizendo ou sentindo, avisa Lia. Isso implica em jamais mentir, mesmo nas situações mais complicadas. Você pode dizer não sei, mas contar uma mentira é algo perigoso. Quando a criança descobre a verdade, os pais perdem toda a credibilidade, alerta a psicopedagoga. Cooperar faz parte. Mostrar para o pequeno que o mundo é feito de muitas pessoas, com necessidades diferentes, e que ele é parte desse todo e não o centro, é um aspecto fundamental para ensinar cidadania. Os psicólogos sugerem que, em casa, os pais passem a ideia de que a família é uma equipe. Portanto, cada um deve colaborar. Depois das refeições, por exemplo, é comum ver as crianças levantando da mesa e indo brincar, enquanto os pais retiram os pratos e objetos.
Nessa hora, os pequenos podem e devem contribuir. Na escola, a cooperação também tem de ser incentivada entre colegas. Trabalhar de uma maneira interativa encoraja a aprendizagem de todos e incentiva a percepção de que as crianças estão inseridas numa comunidade e que devem estar sempre atentas para fazer sua parte, diz Maria Irene. O X da questão. Cidadania é o direito de ter direito, ou seja, saber o que é certo e errado para si e para os outros. A partir daí, respeitar regras e lutar para que elas funcionem na prática sempre. Rosane Queiroz. Bom, depois de lido o texto, mais de uma vez, a primeira pergunta é a seguinte. No texto, a autora apresenta uma concepção de cidadania, que não pode ser sintetizada em qual das alternativas abaixo. A primeira traz ações positivas para viver juntos em sociedade. Ela coloca isso no nosso texto? Sim, né? Desejo de convivência respeitosa com pais e professores? Ela até fala de uma convivência, de uma boa convivência, mas não cita nada entre pais e professores, em relação à convivência. Então, provavelmente seja essa. Na letra C, atitude de respeito a todos? Sim, ela comenta sobre isso. Prática efetiva dos direitos e deveres sociais desde cedo? Ela diz que desde muito cedo devemos iniciar essa prática. Então, a única alternativa que não pode ser sintetizada é a alternativa D, correto? A 2. No texto, no trecho, desde cedo é indispensável reservar um espaço na educação para transmitir valores como solidariedade e tolerância. 2 valores são exemplificados. Então, nós vamos considerar V para os verdadeiros, ou para o verdadeiro, e F para o falso ou falsos, no que se refere à associação entre cada item abaixo e o valor correspondente apresentado entre parênteses. Então, veja, ela está dizendo que ela já citou, no nosso texto, 2 valores, e que eles são exemplificados, ou seja, dá o valor e exemplifica. E também, na nossa alternativa, nós vamos ter o valor correspondente para cada item que ela fala, e se realmente esses itens estão condizentes. Então, vamos lá. Primeiro diz, esperar sua vez na fila, recolher as fezes do seu cachorro na calçada. Ela cita isso como valores, exemplo de valores? Sim. E esse exemplo é um exemplo de solidariedade? Eu estou sendo solidário quando eu espero a minha vez, reconhecendo que o outro chegou antes. Eu sou solidário, lembrando que se fui eu quem fiz a sujeira ali, eu não, o meu cachorro, no caso, sou eu quem devo limpar. Sim, ele está sendo solidário, ele está colaborando. Então, nesta nós podemos colocar verdadeiro. Na 2 ele diz, depois das refeições, por exemplo, é comum ver crianças levantando da mesa e indo brincar, enquanto os pais retiram os pratos e objetos. Nessa hora, os pequenos podem e devem contribuir. Na escola, a cooperação também tem de ser incentivada entre colegas. Trabalhar de uma maneira interativa encoraja a aprendizagem de todos e incentiva a percepção de que a criança está sendo inserida numa comunidade e que deve estar sempre atenta para fazer sua parte, diz Maria Irene. É um trecho do nosso texto? É um exemplo? Sim. E esse exemplo é um exemplo de tolerância? Não, tolerância não. Por quê? Ali ele está falando de dividir as tarefas, de saber que você também tem papel ali, certo? Que você precisa se interar com o grupo e colaborar, Não tem nada a ver com a tolerância, seria mais a colaboração, a cooperação. Então, aqui nós vamos colocar falso. E na 3, ele diz, em família, o caminho é estabelecer uma atmosfera de respeito.
carinho e atenção às diferenças. Ele cita isso como exemplo? Sim. E esse é um exemplo de solidariedade? Você está sendo solidário quando você estabelece essa atmosfera de respeito com os demais da família? Sim, né? Nós estamos sendo solidários. Então, esta também podemos colocar como verdadeira, correto? Aí a sequência, então, né, apresentada ficou V na primeira, F na segunda e V também na terceira, tá? Então, a letra C. E nesse texto, a função das aspas, qual foi, né? Porque nós já sabemos quais são as funções, né, do uso ali das aspas. E no texto, ela foi utilizada com que função? Então, ele fala ali, reportar a fala por meio de discurso direto. Quando nós vamos usar o discurso direto, que nós vamos realmente reproduzir, né, reportar a fala da pessoa, né, usando o discurso direto, a fala direta da pessoa, eu devo sim usar as aspas, né? Então, provavelmente a letra A correta. Vamos analisar a B, a C e a D. Na B, ele diz que as aspas têm a função de parafrasear a fala. O que seria parafrasear? Lembram? Parafrasear é dizer a mesma coisa, desenvolver a mesma ideia, mas com as suas palavras. Não foi isso que ela fez. Ela realmente reportou a fala das pessoas lá das psicopedagogas. Então, ela não parafraseou, ela usou o discurso delas mesmo. Então, não dá para ser. E nem usamos aspas para fazer paráfrase, certo? Ela enfatiza um comentário? Também não. Não é este, né, o papel das aspas lá no nosso texto. E a letra D, comprovar um ponto de vista? Também não, né? Porque nós não usamos as aspas para comprovar nenhum ponto de vista. Então, seria a letra A, reportar a fala por meio do discurso direto. Bom, se eu colocasse aqui mais uma pergunta a vocês, qual é a tese do texto lido? O que vocês teriam a me dizer? Qual é a tese do nosso texto? A tese seria o quê? A cidadania, né? A questão da cidadania desde muito cedo. É isso que ela vai defender ao longo de todo o texto, mostrando aí então o quê? Exemplos, né? De pessoas, digamos, importantes na área, né? Que sabem o que estão falando. Alguns outros exemplos do dia a dia. Então, nós temos como tese a cidadania desde a infância, certo? Espero que tenham entendido. Até uma próxima. Tchau, tchau.